Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ed. Bom dia a todo mundo. É, Hoje é o segundo encontro nosso, né? A gente já combinou com todos os clientes, todos os parceiros. A gente vai ter uma horinha semanal de atualização. A gente começou com 8 sessões com a autoridade aqui do momento de departamento pessoal, que é o Rodrigo. E sejam bem-vindos, viu, gente? Então vamos lá. Fica à vontade, Rodrigo. obrigado. Gente, bom dia a todos. É um prazer estar aí com vocês novamente. Hoje nós vamos falar de mais assuntos aí dentro da legislação trabalhista, com atualização. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve todo mundo que está aí na sala hoje, que é a questão de atestados médicos. Nós vamos falar sobre a situação atual e sobre a situação futura, porque não sei se é de conhecimento de todos. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, já lançou uma plataforma que chama Atesta CFM, que entra em vigor a partir de março do ano que vem. Mas já tem ambiente de teste agora a partir de 5/11, 5 de novembro. Então, a gente vai falar sobre a situação atual e o que vai alterar com a plataforma Atesta CFM. Quando eu falo atestado médico, eu falo atestado médico para justificar a falta de serviço. E essa plataforma do Atesta CFM também vai envolver os ASOS, que são os atestados de saúde ocupacionais, que é o atestado admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança de risco. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje onde nós paramos semana passada. Nós paramos exatamente, não sei se o Éder vai lembrar, na parte de faltas justificadas, repouso semanal remunerado. Então, só para recapitular, para que vocês lembrem qual que é o assunto, o repouso semanal remunerado, a legislação é a mais antiga da parte trabalhista, é a Lei 605 de 1949. Nessa lei menciona que todo empregado urbano, rural, doméstico tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Além do descanso, faz jus também ao empregado a respectiva remuneração, conforme determinação da lei. Não sei se vocês estão tendo muito problema esse ano, acredito que sim. O Éder pode me dar uma posição melhor depois. Mas esse ano, Éder, vários feriados caíram no sábado. Inclusive, agora em novembro vai ter mais um. E o grande questionamento que eu estou recebendo, não sei vocês aí, é sobre a compensação do sábado quando o sábado for feriado. Porque se o sábado é feriado, aquela compensação durante a semana, teoricamente, não deve acontecer. Mas, em compensação, vocês têm que refletir a situação inversa. Ou seja, quando o feriado cai no meio da semana. Porque se o feriado cair no meio da semana, aquela uma hora ou aqueles 48 minutos que o empregado, porventura, compense, vai ser cobrado pela empresa, sim ou não? É isso que eu preciso saber. Não é isso, Ed? Exatamente. Vai ser cobrado pela empresa ou compensado também pelo próprio funcionário. Perfeitamente. Então, ano que vem já não vai ser tanto problema, não, porque esses feriados já não vão cair mais no final de semana. Mas esse ano, particularmente, teve muito feriado caindo durante o sábado e causou essa discussão em relação à compensação. Ok? Para que o empregado tenha direito à remuneração do repouso semanal remunerado correspondente, é necessário o cumprimento integral da jornada de trabalho semanal, sem faltas, sem atrasos e sem saídas durante o expediente. Agora, nós vamos falar de faltas justificadas. Faltas justificadas significa o quê?
O empregado vai faltar ao trabalho, mas não vai perder nem o dia e nem o descanso. Quem quiser anotar aí, as faltas justificadas estão previstas no artigo 473 da CLT. E a partir de agora eu vou explicar caso a caso. Agora, antes da gente começar, eu já adianto. O que a gente vai ver aqui é a previsão legal, mas a recomendação é que cada um de vocês verifique a convenção coletiva, para saber se a convenção coletiva é mais benéfica do que a CLT. Ok? Certas ausências, entretanto, são legais e sim não acarretam perda da remuneração do repouso semanal remunerado. Então, a partir de agora, todos os casos previstos na legislação. Artigo 473 da CLT. E o primeiro caso já está aqui na tela, que é o caso da morte, morte de parente. Só que não é qualquer parente. Repara que aí fala até 2 dias consecutivos, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ou pessoa que declarada na sua carteira de trabalho viva sob sua dependência econômica. Gente, aqui nós temos 2 situações que a gente tem que analisar. A primeira situação, são dias úteis ou são dias consecutivos? Repara aí na tela que fala consecutivos. Só que no artigo 473 fala: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do seu salário. Dentro dessa interpretação, a gente pode entender que são dias úteis, mas na prática, 99% das empresas concede dias consecutivos. E esse capítulo daqui, eu brinco falando que vocês têm que trabalhar com 2 palavras importantes, que é bom senso. Por que que eu estou falando isso? Porque se o pai do empregado falece na sexta-feira à noite, a maioria das empresas concede quais dias para ele? Sábado e domingo. Mas normalmente o sábado já foi compensado e o domingo é o descanso. Consequentemente, esse empregado não teve benefício praticamente algum. Fora que eu não sei se vocês concordam comigo, 2 dias é muito pouco para a morte. O legislador pensou, sabe o quê? É um dia para velar e outro dia para enterrar. Então, tenham bom senso. Não adianta retornar com o trabalhador sem que ele tenha condições de trabalho. E aqui é o seguinte, hoje, com a permissão do Marcelo, eu vou fazer algumas perguntas nominais para quem está aí na sala. Pode fazer, Marcelo? Está liberado? Claro, fique à vontade. Então, a primeira pessoa que eu vou perguntar é a Jaqueline, já que eu estou vendo ela aqui. Jaqueline, dentro da previsão legal, morreu seu tio, você tem direito a esses 2 dias de folga ou não? Não, em si era o que devia ter, mas como a gente já está trabalhando, igual na outra empresa, teve uma empresa que o meu tio morreu, e aí eles me deram 3 dias, só que quando eu voltei, eu ainda não estava muito bem, então eles me deram mais 5 dias. E aí eles não descontaram nada de mim, eles me deram mesmo. Mas porque te usaram o bom senso. Isso. Agora, tio não tem direito. Sogra, morreu sua sogra, você tem direito a esses 2 dias? Não, Não. Morreu seu namorado, você tem direito a esses 2 dias? não. Também não. É só quem está aqui na tela, gente. É só ascendente, descendente, irmão e o cônjuge, tá? Agora, o exemplo que a Jaqueline deu é um exemplo interessante, por quê? Porque dependendo da situação, tem que existir o bom senso por parte da empresa. Não adianta deixar essa pessoa trabalhar sem cabeça. Mas aí é uma decisão única e exclusiva de quem? Do empregador. Não é isso? O segundo caso é mais romântico aqui para vocês, ó, em plena quarta-feira pela manhã. Casamento. Quantos dias? 3 dias.
Só que aí vem aquela pergunta que não quer calar. É casamento civil ou religioso? Não tem previsão. E, de novo, a questão é o bom senso. Agora, tem empresa que, infelizmente, na hora de conceder esses 3 dias, não usa o bom senso. Ok? Letra C. Um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue, que deve ser comprovado. Letra D. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de alistamento eleitoral. Esse é um caso interessante. Aqui é para tirar o título de eleitor. Esses 2 dias é para tirar o título de eleitor. Só que tem gente que confunde aqui esses 2 dias com quem trabalha na eleição. Deixa eu ver para quem que eu vou perguntar agora aqui. Pode ser para Flávia Tavares. Ô, Flávia, quem trabalha na eleição tem direito à folga? Sim ou não? Acho que ela não deve estar conseguindo falar, não. Eu posso responder por ela, Rodrigo, se for o caso. Fica à vontade, Leonardo. Eu acredito que quem trabalha na eleição tem sim 2 dias de folga. E vamos pegar essa eleição desse ano agora, Leonardo. Você tá em qual cidade? Belo Horizonte tem o segundo turno. Pois é, então era o exemplo que eu queria. Quem trabalhou nessa eleição agora de 2024 vai ter direito a quantos dias de folga, Leonardo? 2 dias por turno. Teve reunião ou teve treinamento, você sabe? Olha, Rodrigo, e isso é uma coisa que eu ia perguntar para você na sequência aqui. Eu entendo que o treinamento ele não gera folga para o funcionário, porque a empresa libera o funcionário para ele fazer o treinamento, né? No horário Pois é, comercial. Não é isso mesmo? pois é, essa é uma discussão muito forte, porque há quem entende que sim, há quem entende que não. Eu, particularmente, eu recomendo conceder 2 dias para cada reunião e treinamento, Leonardo. Entendi. É porque o treinamento já Então, é realizado durante o período de trabalho, né? Que a pois empresa é, está mas mesmo liberando. assim eu recomendo a conceder esses 2 dias, ou seja, esse ano seriam 6 dias, assim como foi na última eleição para presidente, Entendi. entendeu? Uhum. E esse caso, Leonardo, você tem que evitar acumular. Então, conceder esses 6 dias o mais rápido possível. Porque Ok. eu conheço gente que já está com direito a quase um mês, pegando essas últimas eleições aí, Entendi. né? Ótimo. Agora é um absurdo, né, Leonardo? Porque acaba que o empresário paga a conta que teoricamente não é dele, né? Sim. O dia trabalhado no domingo, né, para eleição, eu até, assim, opinião minha, tá, Rodrigo? Já até, como se diz, eu já concordo de liberar os 2 dias. Agora, o do treinamento é algo realmente discutido, né? Porque a É, empresa liberou a pessoa durante o horário de trabalho para que ela possa fazer o curso, né? perfeito. Então, ela já teve o benefício ali, É na isso teoria. mesmo. Obrigado, Leonardo. Eu que te agradeço. Letra E, período de tempo necessário ao cumprimento das exigências do serviço militar. Quem quiser anotar aí, Depois vou abrir de novo. se o empregado pegar exército, tem que depositar o FGTS durante todo o período do afastamento. Inclusive, ontem eu estava vendo uma discussão nas redes sociais, eu até queria discutir com vocês se é necessário solicitar o certificado de reservista militar na admissão. Vocês estão pegando o certificado de reservista militar na admissão, sim ou não? Quem pode me responder? A gente aqui não tá pegando, não. Ah, não? Não. Você está em qual cidade, Jaqueline? Belo Horizonte. Pois é. Então, quem quiser anotar aí, o certificado de reservista, a minha orientação
é solicitar para os empregados homens entre 18 e 45 anos de idade. É uma medida preventiva para saber a situação dele perante o Exército. Então, entre 18 e 45 anos. Porque após 45 anos, um homem já não pode ser mais convocado para o Exército. Não é um documento obrigatório perante o E-Social, mas preventivamente é interessante solicitar. Porque vai que ele é convocado a qualquer momento, vocês vão perder esse funcionário temporariamente e ainda vão ter que depositar o GTS durante todo o período do afastamento. Entenderam? Letra F, ausência para realização de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, devidamente comprovado. Essa letra F, hoje é o caso do Enem. E não sei se é de conhecimento de todos, o Enem agora está sendo realizado sempre aos domingos. Esse ano, por exemplo, vai ser dia 3 e dia 10 de novembro, 2 domingos seguidos. Ok? E agora nós vamos entrar no assunto mais complicado do nosso dia, que são os atestados médicos. Nos casos de doença devidamente comprovada, a empresa que dispuser de serviço médico próprio em convênio terá a seu cargo o exame médico e abono das faltas, correspondente ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social, quando a incapacidade ultrapassará 15 dias. A partir de agora, nós vamos falar de atestados médicos. Lembra do que eu falei no início da nossa aula de hoje? Nós vamos falar da situação atual e na próxima aula nós vamos falar da plataforma do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para perguntar. A partir de agora eu vou destrinchar a questão do atestado médico. Atestado médico para abonar falta ao serviço. O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico da instituição ou médico perito. Quando fala que ele goza da presunção de veracidade, presume-se que ele é verdadeiro. Agora, se eu entrego para o Marcelo hoje um atestado médico, o Marcelo não pode contestar esse atestado. Só pode contestar atestado quem for médico. Então, o médico pode contestar um outro atestado médico. Agora, o Marcelo, o Éder e todos vocês que estão aqui na sala hoje, ninguém pode contestar atestado médico. Se desconfiar do atestado, o que vocês têm que fazer? Encaminhar o trabalhador para o médico de trabalho para ele validar esse atestado. E a minha grande preocupação na empresa de vocês é o trânsito desse atestado médico. Jaqueline, na hora que o atestado médico chega aí na sua empresa, o empregado entrega o atestado para quem? Para mim. Agora é para mim. E você trabalha em qual departamento? Financeiro e DP. Financeiro e DP. O exemplo da Jaqueline é importante. Então, quer dizer, já entrega direto para o DP, já entrega direto para o financeiro. Tem empresa que não é assim não, Jaqueline. Tem empresa que, quando o empregado traz o atestado, ele entrega primeiro para o gestor e aí o gestor encaminha para o DP. Qual que é a minha preocupação desse trânsito do atestado? A minha preocupação é a questão do sigilo médico, a questão do CID. Vocês têm que tomar muito cuidado com o CID. CID significa Classificação Internacional de Doenças. Não pode vazar informação. Se vazar informação, pode dar problema para a empresa, uma indenização por danos morais, pode ser considerado uma agressão à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, dependendo do CID que cair na mão de vocês, se essa informação vazar, isso é um risco absurdo para a empresa. Ok?
O atestado médico não deve, a priori, ter sua validade recusada, porquanto estarão sempre presentes no procedimento do médico que forneceu a presunção de lisura e perícia técnica, exceto se for reconhecido favorecimento ou falsidade na sua elaboração. Então, como eu expliquei para vocês, apenas um médico pode discordar dos termos do atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique a discordância após o devido exame do trabalhador. O médico do trabalho da empresa de vocês, ele pode alterar a recomendação, ele pode reduzir ou aumentar o número de dias de afastamento, assumindo assim a responsabilidade pelas consequências do seu ato. Então, tomem cuidado, eu vou até colocar aqui na tela um exemplo, tomem cuidado com a questão do CID. Volto a falar, tem empresa que chega o atestado, a primeira coisa que o pessoal do DP faz é consultar CID. Tem que tomar cuidado com o vazamento dessa informação dentro da empresa. Isso pode ser considerado como um dano moral ao trabalhador. Agora, o exemplo que eu queria dar para vocês é esse que eu vou colocar aqui na tela agora para vocês. Esse CID aqui, ó, não sei se já caiu na mão de vocês um atestado com esse CID. Z76.5. Pessoa fingindo ser doente. Simulação consciente. Se cai um atestado médico na mão de vocês com esse CID, qual que é a orientação? É encaminhar para o médico de trabalho para ele avaliar a situação de saúde do trabalhador. Esse é um CID de denúncia. O médico examinador está denunciando o trabalhador. O médico de trabalho de vocês vai ligar para vocês e vai alertar para quê? Para descontar os dias e aplicar uma advertência nesse trabalhador. Porque da mesma forma que daqui a pouquinho nós vamos falar de atestado médico falso, também existe a doença falsa. E esse caso especificamente aqui é um caso de doença falsa, de simulação. O empregado está simulando a doença. Ok? Então, voltando à nossa apresentação. Dentro aí da validação do atestado, então, vocês vão ter que contar com a ajuda do médico do trabalho. E ele vai ser importante dentro dessa validação. E já que eu estou falando de médico, uma pergunta que eu sempre respondo para os meus clientes é sobre quais os profissionais qualificados para emitir um atestado para afastamento do trabalho. E reparem na tela que só podem ser aceitos 2 atestados. Atestado assinado por médico, atestado assinado por dentista. Só que repara que no último parágrafo da tela está mencionando que atestados, laudos, pareceres ou relatórios de outros profissionais da área da saúde devem ser aceitos para justificar a ausência. Existe controvérsia se serve ou não para abonar faltas. Então, quem quiser anotar aí, atestado de nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo vão entrar aí no segundo parágrafo. Não abona, mas justifica a ausência. Agora, se a empresa quiser abonar, fique à vontade. Isso é uma liberalidade de cada empresa, de cada empregador. Agora, abono somente médico e dentista. Ok? Na elaboração do atestado médico, o médico deverá adotar os seguintes procedimentos. Primeiro, especificar o tempo concedido de dispensa de atividade necessário para a recuperação do paciente. A moda agora, não sei se alguém que está aí na sala já recebeu o atestado dessa maneira, é o médico colocar tempo indeterminado de afastamento. Está certo ou está errado? Está errado, porque lá no E-Social vai pedir a quantidade de dias de afastamento. Normalmente o médico justifica alegando, sabe o quê? Que é a questão de uma situação grave que vai ter um afastamento muito longo.
Mas nada impede dele dar 180 dias e depois prorrogar. Segundo, estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente. Gente, quando fala diagnóstico, nós estamos falando do CID. E agora eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão craque, que é uma pergunta básica aí do departamento pessoal. Eu vou perguntar, deixa eu ver para quem. Pode ser para o Leonardo. Leonardo, o CID é obrigatório no atestado médico, sim ou não? Eu acho que agora o Leonardo aqui não está aqui. Oi, o Leonardo está numa ligação, eu posso responder? Lógico, fica à vontade. Então, é opcional, né? É um sigilo entre o médico e o paciente. Aí cabe, acho que cabe entre os dois destacar ou não. Como é que você chama? Maria Luísa, perdão. Maria Luísa, Sim. pergunta que eu te faço. Tem 3 casos na legislação que o CID é obrigatório. 3. Hum, Os demais você está certo, é opcional. Você sabe me falar quais seriam esses 3 casos? hum, não, Al- não. Alguém que está aí na sala hoje sabe me falar 3 casos? Já que ninguém se manifestou, anota aí para mim os 3 casos. Os 2 primeiros têm a ver com a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, o primeiro caso é acidente de trabalho e o segundo caso é doença do trabalho. Eu não tenho como emitir a CAT sem o CID no E-Social. Não sei se vocês lembram, a CAT é o arquivo S2210. Sem o CID eu não consigo emitir a CAT. Então, se chegar um atestado de um acidente sem o CID, vocês vão ter que recusar. Vocês vão ter que solicitar que o CID seja colocado. Então, é acidente e doença do trabalho. E o terceiro caso, quem quiser anotar aí, é afastamento superior a 15 dias. Eu não consigo afastar o trabalhador sem o CID pelo INSS, se o atestado for superior a 15 dias. E eu tenho um caso ainda pior, Jaqueline, que é o caso dos atestados picados. Testado picado é aquele que ele traz um de 3 hoje, aí semana que vem traz um de 4, aí na outra semana traz um de 5. O que diz a legislação? Que no raio de 60 dias, se somar esses atestados e der mais de 15, você pode afastar pela Previdência. Só que aí fala na legislação o quê? Que tem que ser a mesma doença, o mesmo CID. Então, se esses atestados não tiverem o CID, não pode somar. Então, essa questão do CID é um desafio. Agora, quem quiser anotar aí, tirando esses 3 casos em que eu falei que o CID é obrigatório, nos demais casos, o médico só pode colocar o CID se o paciente concordar. Tanto que eu não sei se vocês já perceberam, tem alguns atestados que vem a assinatura do empregado debaixo do CID. Ok? Terceiro, registrar os dados de maneira legível. A maioria dos atestados hoje, eu estou percebendo isso, está sendo digitado, exatamente para evitar essa questão da letra legível, porque tem alguns médicos que a letra não ajuda. E quarto, identificar-se como emissor mediante assinatura e carimbo no do registro no CRM. Motivos mais comuns de recusa de atestado médico. Primeiro, a ausência do CID, acabamos de falar, quanto que ele é obrigatório. Segundo, atestado falsificado, adulterado.
Esse terceiro motivo de recusa, ele já não existe mais, que é não observância da ordem preferencial. O que significa isso? Que se eu trouxer para vocês hoje um atestado de um médico particular, vocês têm que receber esse atestado. Antes existia uma ordem preferencial. Hoje essa ordem não existe mais. Antes tinha uma ordem que falava o seguinte, que o atestado particular era o último de preferência. O primeiro, sabe qual que era? Médico do plano de saúde que a empresa fornece para o trabalhador. Essa ordem hoje não existe mais. Então, se eu trouxer um atestado de um médico particular, a empresa é obrigada a acatar. Quarto, entrega após o prazo previsto. Daqui a pouquinho eu vou explicar que não existe prazo previsto na lei para entrega de atestado. Atestado dos médicos repetidos. Quando falo repetido, é mesmo hospital, mesmo médico, mesmo CID, mesma quantidade de dias. Aí vocês têm que desconfiar. Comparecimento em consulta médica. Daqui a pouquinho eu vou explicar se tem que abonar ou não. E por último, atestado para acompanhantes. Agora, antes da gente entrar em cada item desse, eu vou fazer um exercício com vocês agora para ver se vocês estão craque em relação à questão de aceitar ou não um atestado suspeito. Vamos dar exemplo? Fabiana. Você pode falar comigo, Fabiana, agora? Isabel Cristina. Sim. Isabel, eu vou te dar um exemplo, você me fala o que você faria. O Marcelo faltou ao serviço. Ele traz para você um atestado de 10 dias, sem o CIT e assinado por um ginecologista. Você aceita ou não? Não. Não? Então, o Marcelo não pode ser atendido por um ginecologista. Já que eu citei o Marcelo, cabe a ele uma defesa. Marcelo, você concorda com o que a Isabel comentou ou não? Concordo, Você concorda com ela? concordo com ela. Então, tanto você quanto a Isabel estão errados. Eu sei, mas eu ainda concordo. Tem o caso que o ginecologista atende como clínico geral também, né? Isso, Isabel, é isso mesmo. Isabel, esse exemplo que eu estou dando, por incrível que pareça, aconteceu comigo, sabe? Uma vez eu fui para Juiz de Fora dar um treinamento com uma empresa lá e eu perdi a voz. O quadro era faringite bacteriana. Só que eu fui no pronto atendimento da Unimed para pegar um atestado para comprovar a empresa a minha enfermidade. E na hora que eu cheguei no hospital, quem me atendeu foi um ginecologista. E aí o X da questão que a Isabel comentou. Todo médico, antes de ser especialista, ele é o quê? Ele é generalista, ele é clínico geral. Então, esse atestado tem validade total. Se a empresa recusar, pode gerar uma ação de indenização por danos morais? Pode. E se a Isabel ainda ficar rindo da cara do Marcelo, aí que desgraçou mais ainda. Né? Rodrigo, Então, fala. só uma observação. Nos casos do que eu procuro fazer aqui, quando acontece alguma coisa que se torna suspeito. Aqui, na verdade, é uma cidade pequena, então a gente já entende mais ou menos onde cada médico atende e tal. Mas num caso estranhamente assim, sem CID e tal, eu buscaria ver com o colaborador se está tudo bem, se precisa de ajuda, e no meio de uma conversa perguntaria a ele.
aqui como é um atestado de 10 dias, talvez pode ser que prorrogue, pode ser que precise ir para o INSS, você poderia pedir para o médico colocar o CID, né? Alguma coisa assim, porque caso ele queira, é bom para mim e protege a empresa no caso de uma prorrogação, né? Mas como diz a lei, né? É uma opção do médico e o paciente, né? Você está em qual cidade, Isabel? Sou de Mutum. Ah, tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, essa conversa ela pode existir. Ela só não pode ser constrangedora para o trabalhador, mas ela pode existir. Tem empresas, Isabel, que informalmente solicita a todos os trabalhadores que tragam atestado com CID. A própria empresa solicita. Agora, volta a falar, a decisão é do paciente perante o médico. Se ele falar, eu não autorizo, o médico não pode colocar. Agora, nada impede, Isabel, que você encaminhe esse trabalhador para o seu médico do trabalho para ele fazer o quê? Para ele colocar o CID. Porque a questão do CID ela é muito importante para as empresas, para a questão do absenteísmo, para você ter noção de qual a maior causa de afastamento do trabalho dentro do seu estabelecimento. Né? Você lembra que no primeiro dia das nossas aulas, eu toquei na questão da saúde mental. A questão da saúde mental ela é muito importante. Vocês têm que levar em conta isso. Saber quantos afastamentos por mês, qual a reincidência. Isso tudo através do quê? Da medicina do trabalho. Ok? Tem uma pergunta aqui no chat da Thaís. Temos uma colaboradora com atestado de 30 dias e para solicitar o requerimento do benefício dela, o sistema pede o CID. Porém, do atestado dela não tem o CID. Como proceder? É obrigatório colocar? Posso colocar o CID do Google da doença, do caso dela, ou ela deverá voltar ao hospital? Gente, pergunta dela é importante. Vem corroborar aquilo que eu acabei de comentar. O CID é obrigatório em 3 casos: acidente de trabalho, doença de trabalho e afastamento superior a 15 dias, e que é o caso dela. Afastamento superior a 15 dias, Thaís, tem que ter o CID. Se o atestado chegou sem o CID, o que você tem que fazer? Você tem que solicitar ao trabalhador que retorne ao médico que o examinou para que ele coloque o CID. Ela fez uma pergunta até engraçada aqui do CID do Google. Cuidado com o CID do Google, né? Na verdade, quem tem que colocar o CID é sempre o médico, que seja o médico que examinou, ou se não, o seu médico do trabalho. Fica a seu critério. Mas sem o CID, você não vai conseguir afastar esse trabalhador, não. Ok? Vamos continuar, então? Falando de atestados. Ausência do CID. Motivo de recusa. Os médicos somente podem fornecer atestados com diagnóstico codificado ou não, quando, por justa causa, por exercício do dever legal, por solicitação do próprio paciente ou do seu representante legal. A ausência do CID não constitui motivo para recusa do atestado médico, uma vez que tal exigência, além de ferir o direito de privacidade, não qualifica o documento que possui presunção de legitimidade. Então, como eu acabei de explicar para a Thaís e para todos vocês, só é obrigatório naqueles 3 casos. Tirando os 3 casos, não é obrigatório. E o médico só pode colocar o CID com autorização do paciente. Ok? Segundo caso, atestado falsificado adulterado. Jaqueline, me dá a diferença de um atestado falsificado para um atestado adulterado. Você sabe me diferenciar? Sei se eu vou estar certa na resposta, mas, tipo assim, vou dar um exemplo. Teve um colaborador que entregou para a gente um atestado, só que a gente ficou em dúvida, com dúvida, porque
já tinha entregado 3 vezes da mesma forma, e aí a gente achou suspeito. Então, quando aí ele entrou naquilo que você falou, que tipo assim, a gente mesmo, só que a gente não perguntou a ele. A gente foi, ligou no lugar lá onde ele tinha entregado, e a pessoa falou assim que ele não tinha sido atendido. Então aí a gente foi, chamou ele para a pessoa para conversar e ela realmente falou que tinha comprado aqui pertinho na Praça 7, inclusive. Então a gente, né, deu não uma suspensão, mas a gente foi pedir, deu uma advertência e tudo, e depois a pessoa foi até desligar. E aí o outro caso, o adulterado, é que, tipo assim, escreveu de caneta por cima. Era, tipo assim, 3 dias e foi e colocou 5. É Então, isso mesmo. deu para ver a diferença. Aí É a isso gente mesmo. pediu para voltar lá, para ela voltar no médico e pedir para ele escrever realmente certo, porque não dava para a gente poder aceitar, que a gente estava com dúvida. Sua resposta perfeita. Atestado falsificado é o atestado comprado. E a Jaqueline ainda deu um exemplo muito interessante aqui em Belo Horizonte, que é aqueles atestados comprados na Praça 7. Lá vende. E o preço do atestado, Jaqueline, não sei se você sabe, depende da quantidade de dias. Quanto mais dias, mais caro o atestado. Né? E esse é o atestado falso. Atestado falso, quem quiser anotar aí, é considerado crime de falsidade ideológica. E da cadeia, tem que fazer o BO. Agora, já o adulterado é o que a Jaqueline falou. É aquele atestado que o médico coloca lá um dia. Aí o empregado puxa a perninha e transforma um em 4, um em 7. E aí vai lá e rasura o por extenso. E esse é o atestado adulterado. É considerado ato de improbidade. Quem quiser anotar aí pode ocasionar justa causa, de acordo com o artigo 482, letra A da CLT. Mas tenta entender. Para eu dar uma justa causa para um atestado falso, eu tenho que ter o BO, que é o boletim de ocorrência. Esse próximo tema é um tema muito importante para vocês, que é prazo para entrega ao empregador do atestado médico. Não está previsto em lei, não está previsto normalmente em convenção coletiva. A minha orientação é colocar isso aonde? No regulamento interno da empresa, ou se não, no contrato de trabalho. Agora, tem uma notícia triste para vocês. Mesmo que eu coloque no contrato de trabalho ou no regulamento interno da empresa, a inobservância do prazo não é motivo suficiente para a gente efetuar o desconto. Então, a minha orientação, quem quiser anotar aí, é colocar no regulamento interno um prazo de 48 horas. 48 horas. Só que, se ele apresentar após as 48 horas, mesmo assim, vocês têm que abonar. Esse prazo é para tentar mitigar os casos. Porque tem empregado folgado que apresenta um atestado de 10 dias no final dos 10 dias. E nada impede também que ele tire uma foto do atestado, encaminhe pelo WhatsApp e depois traga para vocês no original. Ok? Esse próximo assunto é um assunto polêmico, que é declaração de comparecimento à consulta médica. Trate de documento preenchido pelo profissional da saúde, pelo funcionário administrativo de uma clínica ou de hospital. A pedido do paciente que justifica as horas não trabalhadas em virtude de um atendimento da realização de exames complementares. Se esse documento foi elaborado por um médico ou por um dentista, o documento seguirá as regras legais e éticas de um atestado médico comum. Então, vamos dar exemplo. O funcionário tem uma consulta médica hoje às 14 horas. Ele vai na consulta e não retorna à empresa. Amanhã ele traz um atestado médico de um dia, referente ao dia de hoje. Esse atestado abona o dia? Sim. Agora vamos mudar a figura. O empregado tem uma consulta médica hoje às 16 horas. Vai na consulta e não retorna. Amanhã traz para vocês uma declaração de comparecimento à consulta médica.
Essa declaração abona? Não, ela só justifica. Então, eu não posso punir o funcionário com advertência. Mas essas horas eu não sou obrigado a abonar. Tem empresa que abona? Tem, mas é por liberalidade. Agora, pela legislação, esse abono não é obrigatório. Entenderam? Ficou alguma dúvida? E agora nós estamos chegando no final das faltas justificadas. Ausência por motivo de acidente de trabalho. Letra I, paralisação das atividades por motivo exclusivo do empregador. Letra J, ausência justificada pela empresa, assim entendida aquela que não houver acarretado correspondente desconto da remuneração. Gente, essa letra J é chamada falta abonada. Não está previsto em lei, mas a empresa, por liberalidade, vai abonar. Letra K, ausência motivada pelo comparecimento necessário à Justiça do Trabalho, na condição de reclamante, testemunha, parte, etc. Não é só Justiça do Trabalho, não, tá? É qualquer tipo de justiça, incluindo também depoimento na delegacia da Polícia Civil. Letra L, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Nessa letra L tem um caso que muita gente desconhece, está previsto na legislação, que é chamada licença maternidade por aborto não criminoso. Quem quiser anotar aí, essa licença é de 14 dias para a mulher que abortar até a 22ª semana de gestação, que coincide com o 6º mês. Então, se ela abortar até a 22ª semana de gestação, chama licença maternidade por aborto não criminoso, 2 semanas, 14 dias. Agora, se o aborto ocorrer após a 22ª semana de gestação, aí já não chama mais aborto, aí chama natimorto. E aí ela tem direito aos 120 dias de uma licença maternidade normal. A letra M praticamente não vai pegar ninguém aí na sala hoje. 9 dias no caso de professor, por motivo de gala ou luto. Gala é casamento, luto é morte. Então, o empregado normal tem direito a 3 dias no casamento, 2 dias na morte. O professor tem direito a 9 dias no casamento e 9 dias na morte. Letra N, durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for pronunciado absolvido. A letra O teve alteração, que é 5 dias no caso de licença paternidade. Quem quiser anotar aí, agora na CLT menciona claramente que a licença paternidade ela tem que começar no dia do nascimento da criança. Então, se o filho do trabalhador nascer hoje à noite, a licença começa a contar a partir de hoje, a partir da data do nascimento da criança. Ok? Letra P, pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. E agora nós estamos chegando nos 3 últimos casos, que são os mais recentes. Esse da letra Q, inclusive, teve alteração. Não sei se vocês estão sabendo. Que é dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Essa letra sofreu alteração. Antes falavam 2 dias, agora não, são 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. A letra R deixa muita mãe e muito pai revoltado.
que é um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos de idade em consulta médica. Então, é uma vez por ano, um dia por ano. E é filho de até 6 anos de idade. Acima de 6 já não tem direito. E para finalizar, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Aqui, exame preventivo. Aqui não é a pessoa que já está com a doença. Então, aqui seria uma mamografia, por exemplo, né? Então, são 3 dias a cada 12 meses de trabalho. Gente, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? O Éder está aí para fazer aquela. Aí, ó, o pessoal da Confiamix está levantando a mão. Pode fazer a pergunta, fica à vontade. No caso, a minha dúvida é, se o funcionário... É a Maria Luísa de novo. É, Imaginei. no caso, se o funcionário ele for acompanhar o filho acima de 6 anos e trouxer o atestado de comparecimento, a gente vai abonar ou segue daquele mesmo jeito? De acordo com o Não que a é obrigatório empresa... o abono. Não é obrigatório o abono. O atestado que ele está te trazendo, a declaração que ele está te trazendo, ela vai justificar a ausência, mas ela não abona. Entendi, Agora, não, nada impede de você abonar, Maria Luísa. Aí é uma decisão da empresa, entendi, entendeu? Só que entendi. aí é aquela história, né? Se você abonar para um, você vai ter que abonar para todo mundo. Sim, Senão você perde sua equipe. não, E entendi. tem, e tem Tá toda aquela bom? flexibilização que você falou na aula passada, né, Rodrigo? Do emprega mais mulher. Sim, sim. Não é obrigatório, mas é permitido dentro de uma ideia de flexibilização e fortalecimento da parentalidade. E a questão do bom senso que eu falei hoje no início da aula, tem que ter um pouco de bom senso, né? Porque, igual, por exemplo, dentro da pergunta da Maria Luísa, 6 anos, até 6 anos eu tenho direito, acima de 6 eu não tenho. Agora, Éder, pensa bem um pai ou uma mãe que tem um filho de 8 anos, está doente. Ele vai sozinho para o médico? Não Pela, vai. pela legislação parece que sim, né? Verdade. Você contrata um Uber e manda ele para o médico e ele se vira lá. Não existe isso, né, gente? Nem o Uber pode levar a criança sozinha também, de 8 anos, 9 anos, né? Pois é, ué, pensa bem. Verdade. Gente, mais dúvidas? Hum. Rodrigo, posso falar? Lógico, fica à vontade. Tá. A nossa Convenção do Comércio traz uma ressalva que são filhos de até 14 anos. Ah, tá. E dá direito a quantos dias por ano? Eu estou abrindo minha convenção aqui porque eu não me recordo em mente. É, porque você lembra, Lucimara, que eu falei mais cedo que tem que constar a convenção para ver se ela é mais benéfica do que a CLT. Correto. E aí, no seu caso, ela é mais benéfica. Aí você tem que respeitar o que está na convenção. Entendido. E Muito aí, obrigada. esse um dia a cada 12 meses para filho de até 6 anos, para você fica prejudicado, prevalece a convenção. Correto. Muito E que obrigada. bom que sua convenção prevê isso, né, Lucimara? Porque essa situação da CLT ela é absurda, né? Eu não sei como é que definiram essa idade de 6 anos. Não, não tem muito critério, né? É. Se eu não me engano, a nossa convenção indica 2 dias a É, cada que 12 bom. meses, É, que bom. até 14 anos. É, que bom. É bom seu exemplo aí. Muito obrigada. Nada. Marcelo, Éder, quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? O Rodrigo, Fala. na questão da licença paternidade, da licença maternidade, Perfeito. eu me recordo de um dispositivo, se eu não me engano, inclusive na Emprega Mais Mulheres, que a gente Certo. está onde há uma situação em um dado ponto específico que a licença começa a contar a partir da alta hospitalar. Na verdade, não é nem na Emprega Mais Mulheres, não. Foi uma portaria que o governo publicou, sabe, Éder? Uhum.
E aí, esse caso que o Éder está levantando é importante você saber que é o seguinte: ocorreu o parto, a mulher ou a criança tiveram que ficar internada, ou se não, os dois tiveram que ficar internados. Qual que é a orientação do governo para vocês? A partir da data do parto, começa a contar a licença. Começa a contar. O dia que ocorrer a alta médica do bebê ou da mãe, ou que ocorrer por último, vocês vão zerar o benefício e começar a contar os 120 dias novamente. E isso daí foi através de uma portaria Do STF, da Previdência Social, por causa de uma decisão do do Supremo STF. Tribunal Federal. Isso. E o governo teve que publicar essa portaria, Éder, porque toda mulher que entrava na justiça ganhava ação. Então, ele acabou acatando a decisão do STF, do ministro Fachin. Então, no caso, para ficar bem claro, no caso do nascimento do filho, e que ele, ou a mãe ou o filho, precise ficar em cuidados médicos dentro do hospital, a licença maternidade vai contar a partir do momento, e a paternidade também a partir do momento da alta da mãe ou do bebê ou de ambos. Sim, e aí eu vou colocar aqui para você e para todo mundo qual que é a fundamentação legal. Deixa eu só localizar a portaria aqui. Enquanto você localiza, Rodrigo, eu vou trocar uma ideia com o pessoal aqui sobre um ponto importante que você falou, Fica à sobre a questão. vontade. Eu acredito que, em regra, do ponto de vista estratégico, para planejamento da empresa, como você disse, para entender os indicadores de absenteísmo e outros, a gente mapear os CIDs é muito importante. A gente não pode, em absoluto, como já foi explanado, né, obrigar ou solicitar o CID, exceto nas situações já explanadas. Mas é muito válido que a gente tenha esses CIDs em mãos para que a gente possa formar indicadores, né? Empresas, por exemplo, indústrias onde há alto índice de doenças, ou CIDs, né, atestados curtos, com CIDs N, com início do N, ou que remeta a doenças por movimento repetitivo, LER ou DORT, são indicadores de que aquela pessoa você precisa ter um cuidado especial com ela, seja para mudar a função, seja para diminuir a carga de trabalho, seja para avaliar junto com a equipe de saúde da empresa alguma coisa específica para ela. Então, a gente precisa usar o CID a nosso favor também, né? O funcionário apresentou um CID, duas, três vezes ali com uma dada doença, uma dada enfermidade, que você possa, ou que possa vir a ser metido ao trabalho, a gente precisa estar atento a isso para tomar as devidas precauções, correto, Rodrigo? Perfeitamente. Essa questão do absenteísmo e essa questão do controle da saúde do trabalhador era muito importante. Exatamente pelo que você comentou, que é a questão do monitoramento. Então, se está afastando constantemente por doença mental, por doença ergonômica, isso tem que ser monitorado, né? E outra coisa, Éder, se ele traz vários atestados com CIDs que não são correlatos, isso pode ser uma presunção de fraude também. Com Então, isso é que certeza. tem que ser levado em conta, né? E em relação à portaria que eu te falei, essa que está aí na tela para vocês, que é a portaria conjunta número 28, 19 de março de 2021. E repara que aí fala que essa portaria é decorrente de uma ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, excelente. Rodrigo, Fala. a gente está chegando aqui ao final da nossa aula novamente, né? De novo, agradecer a todo E mundo e vou passar a palavra novamente para o Marcelo para ele fazer as considerações finais dele. parece que a Thaís está com a dúvida aí no chat, Éder. Ah, tá. Thaís, por favor, pode ficar à vontade. Vamos ver qual que é a dúvida dela. Se você quiser falar também, Thaís, pode ficar à vontade, abre o microfone. Então, ela está digitando, parece que está digitando, né? Deve estar ditando. Rodrigo, e eu a posso Diana fazer vai. uma pergunta enquanto isso? Oi?
uma pergunta enquanto ela digita. Lógico, fica à vontade. Nós estávamos falando no inicinho, né, a respeito dos feriados, quando eles caem sábado, domingo, essa compensação, né? Isso, hoje nós falamos disso no início da aula. Isso. E a gente teve muito questionamento de muitos clientes que não trabalham sábado e domingo, faz a carga horária de 44 horas semanais para compensar o sábado e domingo, né? E quando esse feriado ele cai no sábado, então assim, teve muito questionamento com a gente se tinha que compensar ou não compensar. E a gente fez muita consultoria com a IOB, a Conect, e eles falaram assim que não tinha lei, que era jurisprudência. Então, assim, quando você começou, né, eu fiquei com essa questão, porque o que que você acha que a gente deveria mesmo estar orientando? Como que está sendo feito nas outras empresas? Porque a gente seguiu, assim, uma jurisprudência, quem quis compensar, né, compensou, quem acha que não era devido porque o funcionário fazia as 44 horas semanais, manteve. A minha orientação é o seguinte: você tem que pegar o calendário anual de feriados e verificar quantos feriados vão cair no sábado, quantos feriados vão cair durante a semana. Uhum, Se o feriado cair durante a semana, ele deixa de compensar o sábado, não deixa? sim, Se a empresa não cobra esse dia que ele não compensou, ela pode compensar esse dia não compensado quando o feriado cair no sábado. Ou seja, quando o feriado cair no sábado, ele vai compensar normalmente durante a semana para pagar aqueles feriados que caíram no meio da semana que ele não compensou. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que eu te dou: feriado cai no sábado, não compensa durante a semana. Feriado cai no meio da semana, e esse dia que ele não compensou, você tem que cobrar essa hora ou esses 48 minutos. Então você tem essas duas opções: ou compensar um com o outro, ou se não, caiu no sábado o feriado, não compensa durante a semana, porque se compensar pode gerar uma discussão de hora extra. E sim, quando o feriado cair no meio da semana, esses 48 minutos ou essa uma hora que ele deixou de compensar, você tem que cobrar dele. Ele verdade. trabalha mais para frente, entendeu? Entendi. Então, esse é o critério. Agora, realmente, o pessoal da IOB, da Econet, estão certos. Isso daí não tem previsão expressa na lei, não. Sim. Tá bom? Não, tá ok. Muito obrigada, viu? Nada. O Éder, deixa eu só responder então a Thaís aqui, ó. Funcionário que tem apresentado comprovante de comparecimento em fisioterapia. A empresa não é obrigada a abonar as horas, só é obrigada a abonar se tiver previsão em convenção coletiva. Ou se a empresa quiser abonar por liberalidade. Por lei, ela não está obrigada a abonar. Aí ela colocou aqui, ó. Ele apresenta os comprovantes 2 vezes na semana para justificar. Estamos abonando, mas a empresa, então, caso não quisesse abonar as horas, estaríamos então corretos? Perfeitamente. Então, se você está abonando, você está beneficiando o trabalhador. Agora, se você sempre abonou, agora você não pode parar mais de abonar. Esse é o critério. Agora, você poderia não estar abonando, porque não tem previsão legal de abono nesse caso, só se tivesse previsão em convenção coletiva. Ok, Thaís? Exatamente. Perfeito. Ok, ok. Rodrigo, agradecer você, agradecer todos os participantes. A adesão a esse evento tem surpreendido, sabe? A gente tem gente aqui, Rodrigo, do Sudeste, do Que bom, Nordeste, do que Norte. bom. Tem gente de todo canto. De Minas tem de todo canto aqui. Então, assim, o pessoal Fico tem satisfeito. gostado. Que bom. E isso. Lembrando a todos que o próximo será no dia E 8, 28, gente, na segunda-feira, porque a agenda do Rodrigo isso, está apertada. Mas isso. eu estou mandando um e-mail todo dia do evento, e a gente publica em nossas redes sociais o dia do evento e o link, tá? Então, se organizem aí, não será dia 29, será dia 28. Eu vou mandar comunicando a todos. Se vocês tiverem dúvida nesse intervalo de data, anotem ou já mandem, né, para mim ou para o analista que vocês tiverem relacionamento. Vai ser um prazer atender. A gente vai deixar isso permanente no escritório. A gente trouxe o Rodrigo agora como autoridade do departamento pessoal. E na sequência a gente vai trazer outras autoridades. Então isso vai ser uma ação permanente nossa. E
com essa participação grande que a gente está tendo aqui, a gente com certeza vai manter isso aí uma rotina do escritório. Tá bem? Obrigado a todos aí. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, viu? Obrigado. Até a próxima. Até semana que vem, gente. Um abraço para todos. Um abraço, até mais. Até mais. Pode parar a gravação.